Olá a todos e salve Maria. Irei ler o texto sobre o sedvacantismo do Papa Herege, de São Roberto Bellarmino. Este texto não é produzido por mim, mas pelo Serafim. A leitura estrita de São Roberto Bellarmino, sobretudo do Romano Pontífice, livro 2, capítulo 30, não apenas permite, como exige a conclusão sedvacantista quando aplicada de modo coerente sem concessões galicanas, conciliaristas ou personalistas. Qualquer tentativa de harmonizar Bellarmino com a tese do Papa herege material, porém válido, ou com a ideia de um Papa que continua sendo Papa enquanto ensina heresia pública, é uma violência intelectual contra o texto. O contexto e os princípios metafísicos e eclesiásticos do doutor da Igreja. Para Bellarmino, como para toda a tradição patrística e escolástica, a pertença à Igreja não é meramente sociológica ou jurídica, mas real e espiritual. Quem não tem a fé verdadeira não é membro do corpo. A heresia manifesta rompe ipso facto o vínculo da fé, que é o primeiro e essencial laço da união com a Igreja. Sem fé não há Igreja. Sem Igreja não há jurisdição. É neste contexto que Bellarmino afirma. Com clareza, Bellarmino afirma. Abre aspas. O herege manifesto está ipso facto disposto. Um papa que se torna herege manifesto deixa por si mesmo de ser papa e cabeça, assim como deixa por si mesmo de ser cristão e membro do corpo da Igreja. Fecha aspas. Aqui não há espaço para ambiguidade. Bellarmino não diz pode ser disposto, nem deveria ser julgado, nem perde a autoridade após sentença. Ele diz, abre aspas, deixa por si mesmo, fecha aspas. Pisser. A causa da perda do papado não é um ato externo da Igreja, mas o ato interno e público de heresia, que produz um efeito ontológico imediato à separação do corpo de Cristo. Para ele, a Igreja não dispõe o Papa herege, porque isso implicaria superioridade jurídica sobre o Papa, o que é impossível. O que a Igreja pode fazer, isso é crucial, é declarar que o homem deixou de ser Papa, assim como declarar a nulidade de um casamento ou a morte de uma pessoa. A declaração não causa o fato. Apenas o reconhece publicamente. O herege manifesto está espiritualmente morto. Logo, não pode ser princípio vital de jurisdição, magistério ou santificação. A tentativa moderna de salvar a obediência a antipapas por meio de distinção artificial entre pessoa privada e papa enquanto papa é uma construção posterior, estranha a Bellarmino e incompatível com a sua teologia. Para ele, o sujeito do papado é a pessoa concreta. Não existe um ofício flutuante, separação do homem que exerce. Quando o homem se separa da fé, o ofício deixa de existir nele. Quando a famosa passagem sobre resistir a um papa que ataca a alma, ela tem sido sistematicamente descontextualizada. Bellarmino fala ali do abuso de poder, de má conduta, de ordens injustas ou violentas, exclusivo de tentativa de destruição física da Igreja. Ele jamais implica essa resistência ao magistério herético, pois não pode haver um magistério que ensine heresia. E em toda sua obra, ensinar heresia é incompatível com o exercício legítimo do ofício petrino. A razão é óbvia. Se alguém reconhece um homem como Papa, reconhece nele o supremo juiz da fé. A partir daí, resistir habitualmente ao seu magistério, à sua disciplina universal ou à sua liturgia prolongada é uma contradição prática.
Ou ele é papa, e então deve ser obedecido, ou não é papa, e então não deve ser rejeitado. Reconhecer e resistir é uma posição esquizofrênica, sem base na tradição, típica do galicanismo travestido de tradição. A única unam sanctam é explícita. Toda criatura humana deve estar sujeita ao Romano Pontífice para sua salvação. O Concílio Vaticano I reforça: o Papa possui jurisdição suprema e plena sobre toda a Igreja, e seu magistério em matéria de fé e moral não pode ser julgado por ninguém. Logo, se alguém afirma que João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco ou Leão XIV são papas legítimos e, ao mesmo tempo, afirmam que ensinaram heresias, promulgaram ritos nocivos ou destruíram a fé, essa pessoa está implicitamente negando o dogma do primado. Bellarmino não oferece refúgios psicológicos para épocas de apostasia. Ele oferece critérios objetivos. Heresia manifestada externamente, pertinaz e pública, rompe o vínculo com a Igreja. Não é necessário o concílio, nem uma sentença, nem uma votação. A Igreja, nem uma votação. A Igreja não cria a realidade, ela a reconhece. Implica Bellarmino, hoje de forma honesta, implica aceitar as consequências até o fim. Implica reconhecer que um magistério que contradiz dogmas definidos, uma liturgia que rompe com a tradição sacrificial da missa, uma eclesiologia que afirma que a Igreja de Cristo como algo mais amplo que a Igreja Católica, uma moral que legitima o pecado público, não pode ser o verdadeiro vigário de Cristo. Verdadeiro vigário de Cristo, qualquer tentativa de salvar a continuidade institucional ao custo da coerência teológica é exatamente o que Bellarmino combateu. Ele não escreveu para tranquilizar consciências, mas para defender a integridade da fé e a inteligibilidade da Igreja. Portanto, lido estritamente, Bellarmino não é apenas compatível com o sede-vacantismo. Ele antecipa o princípio. O que ele nega é precisamente o que hoje se torna o que se tenta impor. A ideia de um Papa que não crê como a Igreja sempre creu, que ensina ao contrário do que a Igreja sempre ensinou e que ainda assim permanece vigário. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.